Olá e bem-vindos. Hoje vamos abordar um tema que pode estar a acontecer na vida de muitos de nós, neste preciso momento, sem que nos apercebamos. Falo de um ataque silencioso à nossa memória. Vamos explorar como certos hábitos diários, que até parecem inofensivos, como estar ao telemóvel enquanto comemos qualquer coisa, podem, na verdade, estar a criar as condições para problemas cognitivos sérios no futuro. E o mais preocupante é que isto pode acontecer muito mais cedo do que alguma vez imaginamos. Bem, acho que todos nos identificamos com isto, não é? Aquele momento de pura frustração, a revirar a casa à procura de algo que tínhamos na mão a meros segundos. É muito fácil desvalorizar e pensar que é só cansaço, o stress do dia-a-dia ou uma simples distração. Mas, e se estes pequenos lapsos de memória forem, na verdade, os primeiros sinais de um problema maior que se está a formar? A verdade é que os especialistas estão a identificar um padrão cada vez mais claro. Um estilo de vida que é dominado pela luz azul dos ecrãs e por uma alimentação constante, sem pausas, está a emergir como um fator de risco muito significativo para o declínio cognitivo. E o que é realmente alarmante é que esta conversa já não é só para os nossos pais ou avós, está a tornar-se, infelizmente, uma realidade preocupante para pessoas na casa dos 30 e dos 40 anos. Então, para compreendermos bem este fenómeno, vamos organizar a nossa análise. Primeiro, vamos contextualizar este risco moderno e silencioso. De seguida, vamos mergulhar nos dois principais culpados, o impacto oculto dos ecrãs e os efeitos da alimentação constante. Depois, veremos como estes dois se combinam num perigoso golpe duplo na nossa memória, que sinais de alerta não podemos mesmo ignorar e, claro, a parte mais importante, que passos práticos podemos dar para proteger o nosso cérebro. Muito bem, vamos então aprofundar este primeiro ponto. A ideia de que a demência é uma doença que só aparece na velhice, bem, essa ideia está a ficar perigosamente desatualizada. O paradigma está a mudar e é fundamental perceber porquê. Se pensarmos bem, tradicionalmente, a perda de memória era vista quase como uma parte inevitável do envelhecimento. Mas o que estamos a ver hoje é diferente. Médicos e cientistas estão a notar um aumento preocupante de adultos jovens, pessoas com 30 ou 40 anos, com queixas persistentes de névoa cerebral, sabem? Aquela sensação de não conseguir pensar com clareza, uma dificuldade enorme em manter o foco e esquecimentos que simplesmente não eram normais para eles. Isto não é obra do acaso, é muito provavelmente um reflexo direto do nosso estilo de vida moderno, hiperconectado e sempre ativo. Agora vamos focar-nos no primeiro grande fator, a nossa relação quase simbiótica com os ecrãs digitais. Pensem no vosso dia. Desde o momento em que acordamos, e o primeiro gesto é pegar no telemóvel, passando pelo dia de trabalho em frente ao computador e terminando a noite a ver uma série no tablet ou na televisão. O nosso cérebro está debaixo de um bombardeamento constante de luz e informação. E este dano acontece fundamentalmente de três formas que estão interligadas. Primeiro, a estimulação visual excessiva. O fluxo interminável de notificações, vídeos curtos, cores vibrantes, tudo isto força o cérebro a trabalhar em sobrecarga, sem descanso, o que leva a uma exaustão neurológica. Em segundo lugar, e isto é talvez o mais crítico, temos o impacto na qualidade do sono. A luz azul que os ecrãs emitem engana o nosso cérebro e suprime a produção de melatonina, a hormona que nos diz que é hora de dormir. Um sono de má qualidade impede um processo vital de limpeza cerebral, onde o cérebro literalmente se livra de toxinas acumuladas. É como se a equipa de limpeza da nossa mente nunca chegasse a entrar ao serviço. E por fim, o estresse crónico. Esta sobrecarga de informação gera um estado de alerta constante, libertando hormonas de stress que têm consequências bioquímicas muito reais no nosso cérebro. E essa consequência tem um nome bem conhecido: cortisol. Em situações de perigo real, o cortisol é nosso amigo, pode salvar-nos a vida. Mas quando o stress é crónico, como aquele que é provocado pelo uso incessante dos ecrãs, os níveis de cortisol mantêm-se sempre elevados. E este banho constante de cortisol é tóxico para os nossos neurónios, especialmente numa área chamada hipocampo. Pensem no hipocampo como o bibliotecário do nosso cérebro. É ele que organiza e arquiva as memórias. O que estamos a fazer essencialmente é a desgastar e a danificar a própria estrutura que guarda as nossas recordações. Vamos agora passar ao segundo grande fator, um fator que começa no nosso estômago, mas cujo impacto vai direitinho à nossa cabeça. Estou a falar do hábito moderno de comer constantemente, de andar sempre a petiscar ao longo do dia, sem nunca dar ao nosso corpo um verdadeiro período de descanso digestivo. Este hábito, que parece tão inofensivo, ataca o cérebro em três frentes. Primeiro, cria uma autêntica montanha russa de açúcar no sangue. Cada bolacha, cada snack processado causa um pico de glicose, que é logo seguido por uma queda abrupta. Estas oscilações constantes são um estresse enorme para os nossos neurónios. Segundo, promove uma inflamação crónica de baixo grau. O nosso corpo não foi desenhado para estar a digerir comida 16 horas por dia.
Este processo constante pode criar uma espécie de fogo lento inflamatório que se espalha pelo corpo e, eventualmente, atravessa a barreira que protege o cérebro. E por fim, e de forma muito perigosa, leva a algo chamado resistência à insulina, um conceito-chave que vamos ver já a seguir. Vamos tentar simplificar. Pensem na insulina como a chave que abre a porta das nossas células para deixar entrar o açúcar, que é a nossa principal fonte de energia. Se estamos sempre a comer, o corpo está sempre a produzir insulina. Com o tempo, as células ficam fartas de ouvir a mesma mensagem e começam a ignorá-la. É como se a fechadura da porta ficasse gasta e a chave já não funcionasse bem. O resultado é um paradoxo trágico. Podemos ter imenso açúcar a circular no sangue, mas o nosso cérebro, que é o órgão que mais energia consome, está literalmente a passar fome. Esta fome cerebral está fortissimamente associada a um risco acrescido de desenvolver a doença de Alzheimer, que alguns cientistas já começam a chamar de diabetes tipo 3. E agora vamos juntar as duas peças deste puzzle. Porque o verdadeiro perigo não está em cada um destes fatores isoladamente. Está na sua combinação, na forma como um potencia o outro, criando um efeito devastadoramente sinérgico. Um verdadeiro golpe duplo na nossa saúde cerebral. E este quadro mostra o contraste de uma forma brutal, diria. De um lado, temos o cérebro sob este ataque duplo, exausto pela sobreestimulação dos ecrãs, inflamado pela dieta desregulada e a funcionar com uma energia completamente instável. Do outro lado, vemos como seria um cérebro saudável, focado, com clareza mental, que aproveita a noite para se reparar e que é alimentado por uma fonte de energia estável e constante. A diferença não é subtil, é a diferença entre a clareza e a confusão, entre a vitalidade e a exaustão. Pensemos nisto de uma forma muito prática. O cérebro já está exausto de processar o dilúvio de informação dos ecrãs. Os seus mecanismos de limpeza noturna já estão comprometidos. E em vez de receber o descanso e os nutrientes de que precisa para recuperar, é atingido pela inflamação e pela instabilidade de açúcar que vem da alimentação constante. A sua capacidade de se reparar e de se regenerar é simplesmente esmagada. Isto não é uma soma de dois problemas, é uma multiplicação. E o resultado é um declínio acelerado da nossa atenção, do nosso foco e da nossa capacidade de criar novas memórias. Bem, com este cenário em mente, a pergunta que se impõe é: como é que podemos saber se este golpe duplo já nos está a afetar? Existem alguns sinais de alerta precoces que, embora possam parecer comuns ou banais, não devem ser ignorados, especialmente quando se tornam persistentes e começam a afetar o nosso dia-a-dia. É preciso estar muito atento a estes 5 sinais. Primeiro, esquecimentos que nos fazem parar e pensar: espera lá, isto não é normal em mim. Segundo, uma dificuldade crescente em tomar decisões ou em planear tarefas que antes eram fáceis. Terceiro, uma incapacidade frustrante de manter a concentração num livro, num filme ou até numa conversa. Quarto, o ciclo vicioso de noites mal dormidas, seguidas de dias em que nos arrastamos com sono. E, finalmente, sentir-nos mais irritados, mais ansiosos ou com um humor em baixo, sem uma razão aparente. Se alguém se revê neste padrão de forma consistente, é um sinal claro de que está na hora de agir. Mas, felizmente, a história não acaba aqui. E esta é, sem dúvida, a parte mais importante. Não estamos condenados a este declínio. A grande vantagem é que, sendo um problema que está enraizado no nosso estilo de vida, a solução também está no nosso estilo de vida. Podemos tomar medidas concretas, eficazes e que estão ao nosso alcance para proteger o nosso cérebro, a começar hoje mesmo. Aqui está um plano de ação muito claro. Primeiro, gerir ativamente o tempo de ecrã criando zonas livres de tecnologia em casa e no nosso dia. Segundo, estabelecer ritmos para as refeições, acabando com o petiscar constante para dar estabilidade ao açúcar no sangue. Terceiro, considerar a hipótese do jejum intermitente, que é basicamente dar ao corpo e ao cérebro um período de descanso mais longo para se poder reparar. Quarto, priorizar a higiene do sono como se fosse o compromisso mais importante da nossa agenda. E quinto, incorporar exercício físico regular na nossa rotina, que é uma das melhores coisas que podemos fazer pela saúde cerebral. E para que tudo isto não pareça uma montanha impossível de escalar, o crucial é começar com metas realistas. Um objetivo poderoso, por exemplo, é tentar limitar o tempo de ecrã não essencial a um máximo de 2 horas por dia. Claro que isto não inclui o tempo de trabalho, refere-se àquele tempo que passamos a fazer scroll infinito nas redes sociais ou a ver séries até de madrugada. É um número simples, fácil de lembrar e um excelente ponto de partida para recuperarmos o controlo. E esta frase resume a ideia central de toda esta estratégia. Não se trata de privação, mas sim de recuperação. Trata-se de dar ao nosso cérebro a oportunidade que ele precisa para se curar. O cérebro tem uma capacidade incrível de se reparar e fortalecer, mas para isso precisa de uma coisa essencial: uma pausa. Uma pausa do bombardeamento de estímulos e da tarefa incessante da digestão. Em resumo, a mensagem principal é clara e, na verdade, bastante otimista. A saúde do nosso cérebro no futuro não é uma questão de sorte ou apenas de genética.
é, em grande medida, uma consequência direta das pequenas escolhas que fazemos todos os dias. Cada hora que passamos longe do ecrã, cada refeição bem estruturada, cada noite bem dormida, tudo isto é um investimento direto na nossa clareza mental a longo prazo. E assim, esta análise termina com uma questão para reflexão pessoal. Não é preciso mudar tudo de um dia para o outro. Mas qual é um primeiro pequeno passo que cada um de nós pode dar hoje? Talvez seja algo tão simples como decidir deixar o telemóvel a carregar fora do quarto esta noite. Ou talvez seja saltar aquele snack depois do jantar. Escolher uma pequena ação e cumpri-la pode ser o início de uma grande mudança para proteger o nosso bem mais precioso, a nossa mente.